Turma, então, a gente definiu o que é uma integral definida, que ali a gente tem, diferente da integral indefinida, ou seja, da primitiva, que era uma função, agora na integral definida a gente tem um valor dado, ou seja, a gente encontra o valor da área definida por uma curva, tá? Pelo menos a estimativa, né? Agora a gente vai para as propriedades da integral, tá? Ela é muito importante, que ela nos ajuda em vários exercícios. Na verdade, a gente faz os exercícios já usando essas propriedades, tá? Então, teorema. Sejam f e g integráveis, duas funções integráveis em a e b, ou seja, para ser integrável elas são contínuas. Então, nós temos todas essas propriedades, nós veremos uma a uma, tá certo? Então, a primeira propriedade, se eu tenho a integral de a até b de c dx, então o valor dessa integral vai ser c b menos a. C vezes b menos a. Por quê? Lembrando, tá? Esse c quer dizer que eu tenho uma função constante, tá? Então, se eu tenho uma função constante, qual que é a minha... o que eu quero? Eu estou calculando a área do limite dessa minha função, de a até b, certo? Então, eu estou calculando essa área aqui. Então, gente, olha, como a minha função ela é constante, eu tenho... Aqui já tem um retângulo logo de cara, então eu faço o C, que é a altura, vezes B menos A, vezes esse comprimento. Pronto, não tem o que questionar. Olhando só no gráfico, a gente vê que é a área de um retângulo, tá certo? O 2. Então, se eu tenho integral de A até B, f de x mais g de x dx, é a mesma coisa que calcular a integral de A até B de f de x, a integral de A até B de g de x. Como assim, né? A gente viu que integral de a até b de f de x mais g de x, pela definição, é o limite, não é? O limite de n até o infinito do i variando de 1 até n, f de x mais g de x dx. Agora, vamos lembrar de limite. O limite da soma é a soma dos limites. Não é isso que vocês aprenderam lá em cálculo 1? Né? O limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso separar, né? Então, eu sei que limite de f de x dx é igual à integral de a até b f de x dx, mais a integral de a até b de g de x dx. Então, isso aqui vem da consequência da definição de limite. Tudo bem? Aqui. Se eu tenho uma constante vezes a função, a integral de a até b de c vezes f de x dx, eu posso jogar esse c para fora. É a mesma coisa que multiplicar esse c, a integral de a até b f de x dx. Também vai ser consequência do próprio limite, tá? Então, a gente viu que a integral de a até b é igual ao limite de 1 até n, com n valendo até o infinito, de c f de x dx. Da definição de limite, eu posso colocar esse c para fora, tá? Então, da definição de limite, eu coloco o c para fora, multiplicando o limite, e esse limite aqui, a gente viu que é a integral de a até b, f de x dx, certo? Agora o 4, a propriedade 4. Limite de a até b, f de x menos g de x dx, a integral de a até b de f de x menos a integral de a até b de g de x dx. Eu vou deixar para vocês demonstrarem aqui, tá? Essa propriedade. Eu tenho f menos g, certo? A dica é fazer f mais menos g de x, tudo bem? Aí eu uso a propriedade 2, que é a soma dos limites, e a propriedade 3, só que eu coloco o c igual a menos 1, tá? Esse 5, para demonstrar ele é mais difícil, tá?
assim, de a gente fazer tudo bonitinho escrito. Mas, porém, geometricamente a gente consegue compreender essa propriedade. Se eu tenho integral de A até C, fx dx, mais integral de C até B, fx dx, é a mesma integral de A até B, fx dx. É isso que ele está falando, ó. Se eu quero a integro de A até C e depois integro de C até B, é a mesma coisa que integrar de A até B, tá? Aí, um exercício que eu deixo para vocês, tá certo? Se é sabido que a integral de 0 até 10, f de x dx é 17, a integral de 0 até 8, f de x dx é igual a 12, calcule a integral de 8 até 10, f de x dx. Então, pela última propriedade que a gente viu, que a integral de 0 até 8 mais a integral de 8 até 10 é a mesma coisa que fazer a integral de 0 até 10, tá? A de 0 até 8, a gente tem, vale 12. A de 8 até 10, a gente não sabe, que é o que ele pede. Mas eu sei a de 0 até 10, que é 17. Aí é só substituindo, né, gente? Passo 12 para lá, vai ficar 12 menos 17 menos 12, que é igual a 5. Então, a gente continua na parte 3 com o teorema fundamental do cálculo, tá? Ó, terminei a aula bem na hora que a criança acordou. Beijo no coração, gente. Até o próximo. Não sei se foi rapidinho.